E aí, concurseiro, concurseira, você que vai fazer o concurso Banco do Brasil e já está sabendo ali que muito provavelmente vai ter redação, e você precisa estudar essa disciplina com cuidado. Nessa aula de hoje eu vou mostrar para você passos que são indispensáveis, tipo, você precisa fazer na sua redação para realmente ter um texto perfeito. E mesmo que você tenha dificuldade, que não entenda muito de redação, fica aqui nessa aula que realmente todo o meu método é desenhado para quem tem extrema dificuldade. Então, vamos lá. Antes de começar, só clica aqui no gostei que o YouTube entende que esse vídeo é interessante, é legal e ele passa a distribuir para mais pessoas, tá? Então, vamos começar. Quando a gente pega uma redação, o primeiro passo de todos é você circular ou sublinhar toda a palavra importante do tema. Ó, então, inclusão digital, contribuição, autonomia, qualidade de vida. Ana, mas como eu vou saber que aquela palavra é importante, que ela realmente é essencial? Tudo que tem no tema é importante, você tem que colocar na redação. O que não é são os artigos, as preposições, que na frase do tema isso não vai mudar o sentido. Então você destaca basicamente tudo. Então, nós já temos aqui o nosso passo número 1 de uma redação perfeita. Identificar quais são as palavras-chave da tua redação. Agora, numa introdução, nós temos alguns passos para cumprir. O primeiro passo de uma introdução sensacional é começar com o repertório, ou seja, começar com alguma informação que seja o ponto de partida, que mostre para o corretor que você tem domínio, que você tem conhecimento, que tem conteúdo. Então, nesse tema aqui da inclusão digital e sua contribuição para a autonomia e qualidade de vida, a aluna escolheu a Constituição. Ela botou assim: a Constituição Federal de 1988 foi promulgada com a promessa de assegurar os direitos de todos os cidadãos. Constituição é um repertório muito bom para muitos temas, seja de inclusão, educação, saúde, meio ambiente, sustentabilidade, muito tema você consegue começar com esse gancho. Então, de fato, é um repertório que você não pode deixar de utilizar na redação, fica bem legal. Ou seja, agora nós já temos o passo número 2, que é você colocar o repertório para começar a tua introdução. Depois desse repertório, você vai comparar a ideia dessa informação com o seu tema que veio na prova. Então, vamos ver como a aluna fez essa parte do parágrafo. Veja só. No entanto, apesar da garantia constitucional, ó, já estou fazendo um gancho, vê-se que a inclusão digital como agente importante para a autonomia e para a qualidade de vida configura uma falha na isonomia do país, ou seja, uma falha nos direitos iguais de todos os cidadãos que moram aqui no nosso país. Então, ela já fez o gancho do repertório Constituição com o nosso tema de redação, de preferência, colocando cada palavrinha ali do tema, porque cada palavra é muito importante para a construção da nossa redação. Aqui, então, nós já temos o nosso passo número 3 de uma redação perfeita, que é essa comparação do repertório da informação com o tema. O passo número 4 é você colocar na última parte da introdução quem são os culpados, por que existe esse problema do teu tema de redação. Então, vamos aqui, ó. Ela colocou: desse modo, tem-se um revés incentivado não só pela desigualdade social, como também pela educação lacunar. Essa divisão aqui, ó, você não precisa colocar o hífen embaixo, já tem em cima, então pode deixar só ele lá. Ou seja, nós temos aqui o nosso passo 4. Uma introdução dividida em repertório, comparação do repertório com o tema e colocar os culpados número 1 e número 2, que no caso é a desigualdade social e a educação lacunar. O problema do teu tema ainda existir. Pronto, passos da introdução, ok. Agora vamos para o desenvolvimento. A primeira frase do desenvolvimento nada mais, nada menos é do que você mostrar qual é o assunto do teu parágrafo, qual é o foco do teu parágrafo. Então aqui ela retoma. Nesse sentido, nota-se a discrepância social como um dos complicadores dessa situação. Veja que discrepância social não está aqui à toa. É porque o primeiro argumento que ela usou na introdução era a desigualdade social. Então, esse é o assunto do desenvolvimento 1. Todo parágrafo gira em torno dessa desigualdade. Então, tá corretinho, beleza. Primeira parte, ok. Então, esse aqui é o passo número 5 de uma redação perfeita, colocar o assunto do parágrafo.
Agora, vamos para o passo número 6 de uma redação, que é exatamente colocar um repertório que faça esse gancho para falar da desigualdade social. Ela colocou assim: sob esse viés, o filósofo John Rawls entendia que as desigualdades sociais e econômicas são obstáculos para a equidade, ou seja, para a gente ter nossos direitos iguais. Então, o repertório está bem relacionado ao assunto do parágrafo, que é desigualdade social. Esse aqui, o repertório, é o nosso passo número 6 de uma redação perfeita. Então, vamos colocar aqui passo 6. Cada passinho desse você vai anotando no caderno o que tem que ser feito. Eu estou falando, aí você vai anotando. Vamos agora para o passo número 7 de uma redação. Passo 5 foi o assunto do parágrafo, passo 6 foi o repertório e agora o passo 7 é a argumentação do teu desenvolvimento. Nesse contexto, vê-se que na sociedade brasileira a disparidade econômica, ou seja, essa desigualdade social da população, faz com que a inclusão digital, que é parte aqui do tema, não seja realidade para todos. Uma vez que parte extremamente importante da tua argumentação é explicar, por isso que ela botou uma vez que o acesso à internet é mínimo para uma grande parcela da sociedade. E outra parte da tua argumentação é colocar consequências. O que vai acontecer então com esse problema aqui? Aí ela coloca o que dificulta também o acesso a diversas outras coisas, telemedicina, ensino à distância, dentre outros. E por consequência, as colocam em situação de vulnerabilidade e compromete a qualidade de vida. Pronto. Então, o passo número 7 de uma redação perfeita é a argumentação. Sendo que essa argumentação mostra por que existe o problema. Inclusive, ela utilizou bem aqui a expressão uma vez que para explicar esse porquê. E ao final, eu preciso destacar quais são as consequências disso no meu tema de redação. E ela marca também aqui com a palavra por consequência. Mas também foi mencionando aqui ao longo da argumentação. Então, excelente, cumpriu certinho o que tem que fazer. Antes da gente chegar agora no passo número 8, não esquece de deixar o curtir nessa aula. É realmente muito importante que você ponha. E comenta aqui para mim de que lugar você é, se é de São Paulo, Piauí, Maranhão, Ceará. Deixa aqui para eu realmente ter essa interação com você e ver até onde essa aula está chegando, tá certo? E não esquece, aqui na descrição do vídeo tem as minhas informações de curso de redação para o seu concurso. Ele já vem com correção, já vem com aulas bem detalhadas, porque aqui eu estou te passando uma base, mas existe muito mais por trás de uma redação. Se você quer fazer a prova com segurança, bem feitinha realmente, adquirir o curso vai te ajudar bastante. Vamos lá voltar aqui para a nossa aula. Já no passo número 8, falando do desenvolvimento número 2, nós precisamos trabalhar a educação lacunar, que é o argumento número 2, que ela utilizou lá na introdução. Então, todo o parágrafo fala dessa educação fraca. Lacunar é uma brecha, algo que está faltando para ser melhorado. Então, olha aqui o assunto do parágrafo. Ademais, é importante atentar-se também à impunidade presente na questão da educação lacunar. Aí o corretor, então esse é o assunto do parágrafo, peguei aqui. A estrutura do desenvolvimento 1 é igual à do desenvolvimento 2, só que cada um fala do seu assunto. Então, no passo número 8 do desenvolvimento 2, nós temos aqui a mesma coisa, é o assunto do parágrafo. Agora nós precisamos trazer um repertório para falar dessa educação lacunar. Então, sob essa ótica, o filósofo Immanuel Kant defende que o homem é aquilo que a educação faz dele. Perfeito, repertório que encaixa aqui nesse assunto. Então, o passo 9 está correto, é o repertório, passo 9 da redação. Vamos agora para a argumentação. Eu preciso explicar por que essa educação frágil, essa educação lacunar, é um contribuinte para que esse problema do tema persista. E claro, quando eu argumento, eu explico o problema e também trago consequências. Então, veja só. Entretanto, nota-se a negligência do sistema educacional, que é o assunto do meu parágrafo brasileiro, em relação à formação digital, uma vez que, ó, o termo de explicação para argumentação, uma vez que o investimento em aulas de informática é mínimo, o que leva à dificuldade de uso dos recursos tecnológicos por parte dos alunos, contribuindo às consequências.
para a formação de uma sociedade lenta, letárgica e sem autonomia, sem saber realmente utilizar essas fontes de tecnologia. Então, a nossa argumentação do desenvolvimento 1 e do D2 segue o mesmo padrão. Eu explico uma vez que, por quê, pois, por que há o problema no tema e trago consequências no meu parágrafo. Veja que aqui ela também colocou, uma vez que, se você quiser, pode até substituir essa expressão para não repetir do desenvolvimento 1. Existe a opção de colocar o porquê ou o próprio pois, que já ajuda bastante nessa explicação, e colocou as consequências. O termo contribuindo ajuda a mostrar essa consequência na argumentação, aí já fica perfeito. Então, a argumentação do desenvolvimento 2 é o passo número 10. E agora eu tenho esse problema da desigualdade social e da educação lacunar, educação fraca, para resolver na conclusão. Quando você for montar essa proposta, vamos lá observar cada passozinho aqui que tem que ser feito. Na primeira parte, na primeira frase, você só vai retomar quais são os argumentos. Então, urge, portanto, a necessidade de medidas que amenizem a desigualdade social, que foi o argumento 1 da introdução, e a educação lacunar, que foi o argumento 2 da introdução. Então, aqui no nosso passo 11, nós temos apenas uma retomada dos nossos argumentos. Agora sim, a gente entra com a proposta de intervenção. E sim, na redação do seu concurso, nós vamos fazer uma proposta porque ainda reforça mais o seu posicionamento, a sua firmeza nas suas palavras, que você entende totalmente o que você escreveu ao longo da redação. Então, vamos resolver aqui a desigualdade social nesse tema. Para isso, é necessário que o Estado invista em políticas que visem garantir, não é visem a garantir, é só visem garantir o acesso à internet pelas pessoas menos favorecidas. Isso inclui a questão da desigualdade que ela tinha mencionado. Então, ficou bem legal. Agora, vamos resolver a questão da educação, que ela mencionou lá no desenvolvimento 2. Além disso, é essencial que o Ministério da Educação destine às escolas avisos de informática, almejando, ou seja, querendo, é o objetivo, o uso da tecnologia pelos alunos. Agora só um desfecho. Mas antes do desfecho, eu vou marcar aqui, passo 12 foi a proposta para o desenvolvimento 1 e passo 13 foi a proposta para o desenvolvimento 2. Então, assim fica perfeito e mais fácil do corretor entender. Tem que seguir a ordem certinha. E a última frase do parágrafo dela, que é o passo 14, é só um desfecho. Então, vamos olhar aqui como é que ficou. Feito isso, a inclusão digital será realidade e a sociedade terá autonomia e qualidade de vida. Relembrando até palavras do tema, tem autonomia e qualidade de vida. Então, uma redação perfeita está dividida aqui em 14 passos para você seguir, ter essa inspiração, essa base de como montar uma redação para o teu concurso, que é o Banco do Brasil, tá? Claro que isso aqui é uma ideia para você, você pode se aprofundar muito mais ainda em redação. E lá no meu treinamento você tem correção, tira dúvidas, você sempre pode estar perguntando para mim. Então, aqui embaixo desse vídeo na descrição, eu vou colocar todas as minhas informações de curso de redação, que já vem com a correção, material de estudo que pode complementar, modelos prontos que também podem complementar. Então, é só olhar aqui na descrição e não esquece de dar o curtir nesse vídeo e deixar aqui nos comentários alguma sugestão que você queira aprender de redação. Aguardo você aqui nos nossos próximos vídeos do canal.